Na aula de hoje vamos falar sobre o prisma. Está aqui na minha mão, ó. Eu tenho um prisma bem aqui. Isso não é um triângulo. Isso é um prisma de base triangular. O que é um prisma? Um prisma ele é um sólido que ele tem que ter duas bases paralelas. É importante. Tem a base superior e a base inferior. Tem que ser o mesmo polígono com mesma área, isso é muito importante. Então, essas bases são paralelas e essas paredes laterais aqui, que nós chamamos de face, é a face lateral. Então, as faces laterais serão paralelogramos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, aqui eu tenho um prisma de base triangular, é assim que a gente dá o nome, ó, prisma de base triangular. Aqui eu tenho um prisma de base quadrangular. Quando a base é quadrangular, não quer dizer que a base obrigatoriamente é um quadrado. Pare com isso. Quando você falar que é um prisma de base quadrangular, a base vai ser um quadrilátero. Então não esqueça isso. Prisma de base triangular, a base é um triângulo. Prisma de base quadrangular, a base vai ser um quadrilátero. E eu tenho aqui também um prisma de base hexagonal, quer dizer, ó, que a base vai ser um hexágono. Então, é assim que você dá nome para um prisma. E é importante você saber reconhecer. Olha, esse sólido aqui, chama de sólido. Esse sólido aqui, esse aqui é um prisma. Mas por que é um prisma? Porque eu tenho duas bases paralelas, né, o mesmo polígono com a mesma área, e essas paredes laterais são paralelogramos. Aqui eu tenho dois tipos de prisma, um chamado prisma reto, que é um prisma vertical. Esse aqui, ó, é um prisma reto. Esse prisma reto, as paredes laterais são retângulos. Então não esqueça, prisma é chamado de reto quando essas faces laterais serão retângulos. Quer dizer que aqui forma um ângulo de 90 graus. Quando aparecer no seu exercício falando prisma reto, você já sabe, as paredes, né? A parede lateral, as paredes laterais são retângulos. Agora, quando falar que você tem um prisma oblíquo, que é um prisma inclinado, essas paredes aqui serão paralelogramos. Então, essa é a diferença. A diferença também aqui, ó. Aqui você tem a altura, é importante você saber os elementos. Aqui eu tenho a face lateral, bem aqui eu tenho a altura sempre é perpendicular. Nesse caso, bem aqui, quando o prisma for reto, eu tenho essa linha que é chamada aresta lateral. E no prisma reto, a altura é a aresta lateral. A altura desse nosso prisma será essa nossa aresta lateral. Nesse caso, não é verdade. Num prisma oblíquo, essa aresta lateral não é a altura, porque a altura você pegaria, por exemplo, um plano alfa bem aqui, um beta, e a distância entre eles é a nossa altura, porque a altura é na perpendicular. Então, tenha cuidado com isso, diferenciar. Aqui, a aresta lateral não é a altura, mas a maioria das questões que aparecem em prova, aparecem em vestibulares, vai ser esse caso. O caso do prisma reto. E aí você já sabe que a aresta lateral dele acaba sendo a sua altura. E não esqueça dos elementos face lateral, aresta lateral, aresta da base. Bem aqui, ó, eu tenho a aresta da base e saber, olha, nós temos dois tipos de prisma. O prisma reto, quando as paredes laterais são retângulos. E aqui um prisma oblíquo, a parede lateral vai ser um paralelogramo. Aqui também eu tenho, quando você pega um prisma, não precisa ser oblíquo, pode ser o reto, você pode cortar paralelo à base. Quando você corta paralelo à sua base, aqui você vai ter uma chamada secção transversal. Então, secção transversal, tanto aqui, lógico. Ei, preste atenção, se você cortar esse prisma bem aqui, como a base dele é triangular, a secção transversal é um triângulo. Nesse aqui, quando você faz aqui a sua secção transversal, como ele é um prisma hexagonal, você vai ter nada mais, nada menos na secção transversal de um hexágono. É importante você entender que a área dessa secção transversal é a mesma área da base quando você fala de um prisma. Aí você pode imaginar o seguinte, se você pegar um outro sólido, imagina essa aqui fechando mais,
Quando você corta e a secção transversal não é a mesma, esse seu sólido ele não é um prisma. Num prisma, aonde você cortar, você vai ter a mesma secção transversal. É importante você perceber isso. Detalhes importantes aqui. Prisma regular, parece muito. Quando é que um prisma ele é regular ou que característica ele tem que ter para você chamar ele de um prisma regular? Tem que ter duas. Primeira, ele tem que ser um prisma reto. Tá? Primeira característica, um prisma ser regular, ele tem que ser reto. O que isso quer dizer? Um prisma vertical. O que isso quer dizer? As paredes laterais são retângulos. Só isso, professor? Não. A base dele tem que ser um polígono regular. É nesse momento que você vai ter três figuras que normalmente aparecem. O quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular. São as três figuras assim, comuns. Pode aparecer, Mura, eu posso ter um prisma e a base dele ser um pentágono? Sim, um prisma pentagonal. É comum? Não é muito comum, mas pode aparecer, tá bom? Então, um prisma, ele tem que ter duas bases paralelas. A base pode ser... Aqui eu coloquei as bases mais comuns aqui. Prisma hexagonal, prisma triangular, prisma quadrangular, mas pode ser um prisma pentagonal, tá? Um prisma octogonal, quando a base vai ter 8 lados, um octógono. Então, fique ligado nisso. E não esqueça, prisma regular, duas características. Primeira característica, tem que ser reto, tá? Tem que ser reto, não esqueça disso. Além dessa característica, a base é regular. O que é base regular? A base é um polígono regular. A base normalmente vai ser um quadrado, ou então um triângulo equilátero, ou um hexágono regular. Eu peço até para você fazer uma revisão dessas três figuras planas, são muito importantes. Área total. Como é que a gente faz a área total? Precisa decorar? Não, é só a lógica. A área total vai ser a área da base inferior, mais a área da base superior. Mas elas são iguais. Se elas são iguais, eu digo que 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área total vai ser a área lateral mais a base inferior e a base superior, mas como é um prisma, a inferior e a superior são o quê? São iguais. Então, não vai esquecer disso. Área total, área lateral, mais 2 vezes a área da base. E o volume, você vai utilizar o princípio de Cavalieri, que quer dizer que o volume vai ser quem? A área da base que multiplica a altura. Então, não esqueça, volume, área da base vezes a altura. Eu montei já essa aula aqui para você, que eu faço a demonstração porque o volume é área da base vezes a altura. Agora que você já tem essas informações, eu vou desaparecer para você anotar e logo após a gente vai para a primeira questão, rapidola. A base de um prisma é um triângulo retângulo de catetos 6 cm e 8 cm. Sabendo que cada aresta lateral tem a mesma medida da maior aresta da base, obtenha, situação A planificação, B, a área total e C, o volume. Primeiro você pode começar desenhando o seu sólido, seu prisma de base triangular, onde esse triângulo aqui é um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Nesse primeiro momento, é normal você ter dificuldade de desenhar, mas você tem que se esforçar. Vamos tentar desenhar? Então, você pode desenhar da seguinte maneira. Vou colocar aqui nesse canto. Eu tenho aqui, você desenha uma das faces. Essa face aqui, ela vai ser um retângulo. Então, vamos desenhar aqui rapidola. Então, aqui está o meu desenho. Essa minha base aqui é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele menciona aí que tem catetos. Cadê os catetos? 6. Você coloca aqui, 6 centímetros. E bem aqui vale 8 centímetros. Observe logo um detalhe que está faltando essa dimensão aqui. Está faltando esse tamanho bem aqui. Mas se você observar, como isso aqui é um triângulo retângulo, você pode determinar essa medida, utilizar o teorema de Pitágoras. Você chama aqui de x e vai utilizar aqui o poderoso teorema de Pitágoras. Vou colocar aqui,
fazendo aqui o Theopit, vamos chamar assim o Teorema de Pitágoras, você tem o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou deixar essa continha para você desenvolver com calma e esse valor do x aqui vai dar 10. Basta você fazer assim, 8 à segunda 64, 6 à segunda 36, você soma, deu 100 e depois está uma potência, passa uma raiz quadrada de 100 vai dar 10. Ah, essa é a única maneira? Não, você poderia utilizar aquele bizu. Existe um triângulo retângulo muito famoso, que é o 3, 4, 5. Olha só, bem aqui seria 5, por exemplo, aqui 3 de origem, aqui 4. Se você observar, esse lado foi multiplicado por 2, esse por 2, então essa hipotenusa será multiplicado por 2, e aí você tem 2 vezes 5, 10, e ia sair rapidola, tá bom? Então esse bizu aqui, ele é importante, é um triângulo que aparece muito nos exercícios. E ele conta na questão que cada aresta lateral, olha só, cada aresta lateral tem a mesma medida da maior aresta base. A base eu tenho 3 arestas, 8, 6 e 10 aqui. A maior aresta é 10 e está falando que essa aresta lateral vale 10. E aí ele pergunta aqui, na situação A, a planificação. O que é a planificação? É a representação no espaço bidimensional. Você vai abrir essa caixa, vai cortar aqui e vai fazer a chamada planificação. Você faz assim, ó, vamos imaginar. Quando você abrir essa caixa aqui, eu vou ter paredes laterais. E essas paredes laterais são 3 retângulos aqui. E eu tenho uma base superior, que é um triângulo retângulo, e uma inferior, que é um triângulo retângulo. Você faz assim, ó. Você desenha aqui na hora aí, você pode pegar uma régua, você desenha aí um retângulo aqui maior. Então, vou desenhar um retângulo aqui maior. Nesse retângulo maior aqui, você vai dividir ele em 3 retângulos aqui. Observe só, eu tenho, por exemplo, esse primeiro retângulo aqui vai representar, por exemplo, essa face aqui, ó. Tem uma face bem aqui, aqui vale 8. Então, bem aqui você tem um retângulo onde você coloca aqui 8 centímetros. Aí, bem aqui você tem um retângulo com uma largura maior aqui, ó, 10 centímetros, que é esse valor x aqui. Você coloca o número 10, deixa eu só reforçar essa linha aqui rapidola. Aqui você coloca um valor 10 centímetros e aqui você coloca agora um outro retângulo de largura 6. Então aqui eu já tenho as paredes laterais, ó, paredes laterais. Tá faltando você representar aqui a nossa base. Ah, não esqueça que a nossa altura aqui é 10 centímetros. Altura 10 centímetros. Aqui é 6, foi o que eu fiz, só para você entender. Você lá atrás, nessa aresta bem aqui, você corta. Aí você pega essa aba, joga para cá. Essa aqui é a parede da frente. E aqui, quando você pega essa aba, você joga para o lado. Tá bom? Então, joguei aqui para um lado. E aqui eu vou ter esse triângulo retângulo. Vou pintar ele aqui, vou desenhar ele de vermelho para ficar mais bonitinho. Então, vamos colocar aqui de vermelho. Essa base aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, bem aqui, ó, você tem um triângulo retângulo, aí você coloca aqui os valores. Quais são os valores? Aqui é 6 e bem aqui é 8, são os catetos, né? E tem aqui também embaixo um triângulo retângulo. Você vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo e aí você coloca os valores aí. Vou colocar bem aqui. Então, pode desenhar mais bonitinho. Aqui 6 centímetros, bem aqui vale 8 centímetros, aqui o ângulo de 90 e aqui é 10. Agora você já tem aí a chamada planificação. Aqui mata a situação A. Por que saber planificar é importante? Porque da planificação você pode obter a área lateral, a área total. Por exemplo, aqui eu quero saber a área total. O que é a área total? Eu vou calcular cada área, cada figura geométrica, a área individual e vou somar. Entenda bem, como aqui vale 10 centímetros, você tem um retângulo aqui, ó, 10 vezes a área do retângulo, comprimento vezes largura. Então, aqui 8 vezes 10, aqui vale 80. Aqui 6 vezes 10, 60.
E aqui você tem aqui 10 vezes 10, não esqueça que aqui é 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, aqui você tem área dessa face, dessa outra face e dessa outra face. Agora está faltando você calcular a área desse triângulo aqui. Como isso aqui é um triângulo retângulo, observe que esse triângulo retângulo aí, ele tem catetos. Cadê os catetos? Um cateto vale 8 e o outro cateto vale aqui 6 centímetros. E aí você pode fazer a área desse triângulo aqui na boa. Por que na boa? Porque a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo, você coloca aqui a área do triângulo, é 6 vezes 8 dividido por 2. E aí vai dar 48 por 2, 24. Então, esse triângulo aqui, ó, tem uma área 24. E esse de baixo vai ter uma área também aqui de 24 centímetros quadrados. Não vai esquecer aqui as unidades. Todo mundo em centímetros quadrados. E agora você pode, então, fazer a B. A B eu quero saber a área total. Quem é a área total? Vai ficar 80 mais 100 mais 60 e mais aqui, vamos colocar logo 24 mais 24 aqui, 48. Agora você tem área total igual aqui, ó, 180, soma desses dois, 80 mais 100, aqui vai dar 108, e aí você somando 288 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho área total, mas entenda bem, quando você sabe planificar, você consegue, além de obter a área total, você sabe quem é a área da base, se ele perguntar, quem é a área lateral, quem é a área lateral, basta somar as paredes laterais. Você não precisa decorar no prisma, é compreender como é que funciona nossos sólidos aqui, as faces, quem é a base. Agora, vamos determinar aqui o volume. Quem é o volume? O volume nós sabemos que é a área da base que multiplica a altura. Quanto é que vale o valor da área da base? Achei bem aqui. É a área de uma base, viu? A área da base, 24. Qual é a altura desse prisma? A altura vale 10. E aí eu tenho aqui 240 centímetros, é volume, centímetros cúbicos. Então, aqui eu tenho a resposta. Outro detalhe, não esqueça que isso aqui é chamado um prisma triangular. Por quê? Porque a base dele é um triângulo, ele é um prisma reto, que as paredes laterais aqui são retângulos. Agora, dá uma notada aqui, que a gente vai para a próxima questão, rapidola. Em um prisma hexagonal regular, cada aresta da base mede 3 centímetros, e cada aresta lateral mede 8 centímetros. Determine, letra A, planificação, B, área total, C, volume. Nesse caso, você pode logo tentar fazer uma representação. No início, você pode sentir dificuldade de desenhar, mas você vai perceber que você vai adquirir essa habilidade. Eu tenho um prisma hexagonal regular. O que é isso? Um prisma que tem duas bases que são hexágonos regulares e, além disso, as paredes laterais são retângulos. Então, quando você falar que tem um prisma hexagonal regular, a base é um hexágono, mas ele é regular. Se regular, ele é um prisma reto, que as paredes laterais são retângulos e a base é um polígono regular, no caso, um hexágono regular. Então, vamos desenhar? Vamos imaginar aqui. Você pode fazer, a princípio, um rascunho. Você pode chegar aqui, poxa, como é isso? Bem aqui eu vou ter na base, você vai colocar aqui a sua base, essa base vai ser um hexágono. Você desenha assim, inclinado, né? Se você desenhar o hexágono, o hexágono na posição normal e for desenhar, não vai ficar legal, tem que ser assim, envezado. Após isso, você vai descer as arestas. Então, você coloca bem aqui as arestas. Aí, você tenta colocar nessas arestas o mesmo comprimento. Então, bem aqui, ó, está aqui. Agora, aqui na base, você vai desenhar segmentos paralelos. Então, bem aqui, ó, tem um paralelo. Agora, eu vou reforçar aqui, vou dar uma melhorada no meu rascunho bem aqui. Vou colocar aqui, ó, a nossa base, que é paralela. Percebe aí? Eu fiz um rascunho aqui, depois você pega a régua e dá uma reforçada no seu desenho. Aqui, ó, você pode desenhar também. Vamos aqui, ó,
bem aqui. Esse aqui também você vai colocar paralelo. Então, bem bonitinho, você vai apagando, né? É um momento assim que você vai adquirindo essa habilidade de desenhar. No princípio, o aluno sai tudo torto o desenho, mas isso é normal, tá bom? Então, fique à vontade para reforçar. Agora sim, aqui embaixo você tem que fazer paralelo. Então, paralelo, aqui é no olhômetro, né? Então, aqui é no poder da fé. Então, paralelo, bem aqui você pega também paralelo, deixar aqui, ó. Ah, só que aqui é o que eu estou olhando aqui. Só que você tem outras informações que você pode colocar no seu desenho. Eu vou colocar aqui de vermelho, apaga esse pedaço. Aqui eu vou colocar umas arestas, estão lá atrás, que eu não estou enxergando. Aí eu vou colocar com uma outra cor. Se for pincel, deixa um pontilhado mais fraquinho aí. Então se esforce aí. Deixa eu acelerar aqui rápido, olha. Então, bem aqui está a nossa representação, ó, um prisma aí de base hexagonal ou hexagonal. Então, aqui você tem a representação. Para resolver essa questão, nem precisava tanto você representar ele no espaço tridimensional. Já no espaço bidimensional, que é a nossa planificação, já ia resolver. Mas é importante você ir conversando quando você está aprendendo. Peraí, deixa eu tentar desenhar, ver se vai sair torto, apaga, tenta novamente. A aresta da base aqui, ó, 3 centímetros. Você tem uma altura, cadê a altura aqui, que é a aresta lateral dele? A aresta lateral vai acabar sendo a altura dele, que vale 8 centímetros. Aí você coloca aqui 8 cm. E agora eu vou começar a responder. Letra A, qual é a nossa planificação? Poxa, se você cortar essa caixa aqui, abrir, você vai ter duas bases, que são hexágonos regulares, e 6 paredes laterais, que são 6 paredes que são retângulos, e são 6 retângulos iguais. E aí você vem agora desenhar a sua planificação. Então você desenha aqui na hora, você pode fazer assim, ó, o seguinte esquema aqui, ó. Você desenha aqui uma linha, pega aí, ó, vai desenhar uma linha. Aqui também você desenha uma outra linha, que a gente vai montar um retângulo grande, e nesse retângulo grande aqui a gente vai fazer as nossas divisões aqui. Eu estou desenhando para maior carinho, para você entender direito aí como é que você faz esse nosso esquema. Agora você vai desenhar aqui os nossos retângulos menores. E quando você fizer isso, é importante que eles tenham aí a mesma largura. Então eu vou colocar aqui, vou inventar aqui um tamanho para representar essa nossa largura. Então bem aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, bem aqui 5 e bem aqui 6, tá bom? Então aqui você vai passar agora a vertical. Então aqui está os retângulos surgindo, que eu tenho o terceiro, bem aqui o quarto, bem aqui o quinto e bem aqui o sexto retângulo. E aí você apaga. Então aí você tem as nossas paredes laterais, que são 6 retângulos. Observe que aqui é 3 centímetros, né? 3 centímetros. Se você desenhar dentro de uma escala, vai ficar muito menor isso aqui. Aqui vale 8. E aqui você vai ter um hexágono, né? Tem um hexágono aqui embaixo e em cima. Então, eu vou desenhar aqui na mão livre aqui, ó. Então, bem aqui eu tenho um hexágono regular e aqui também você vai ter aqui embaixo, vou desenhar um pedaço dele, então vai cortar a imagem para você. Então, bem aqui, eu vou até forçar um pouquinho a barra aqui, mas ele era mais bonitinho, só para você ter a ideia do que eu estou conversando aí. Se você quiser pegar a régua, você pega a régua e passa essas linhas para reforçar aí, legal. Agora, bem aqui é 3 centímetros, aqui também o hexágono regular, aqui também é 3, 3 cada um. E eu posso começar com as perguntas. Letra A já está aqui. Eu quero saber a nossa planificação. Pode ser, essa é a única? Não, eu poderia colocar esse hexágono para cá. O importante é quando você fechar a sua caixa, vai montar certinho esse nosso prisma aqui de base hexagonal aí, um hexágono regular. E agora está aqui a planificação. Aí vem a letra B, a área total. Poxa, a área total, aqui é 3, aqui é 8. 3 vezes 8 vai dar 24. Só que eu tenho 24 aqui,
tenho 24 aqui, porque são 6 retângulos iguais e todo mundo vai ter o mesmo valor de área 24, bem aqui, ó. Então, a área 24 centímetros quadrados de cada retângulo. A área lateral é só pegar 24 e multiplicar por 6, ou então somar 24 mais 24, 24 mais 24 mais 24. Conta aí 6 vezes aí, vai dar o valor aí de 24 vezes 6, seria a área lateral aí. Agora, que daria 144. Agora, está faltando obter a área dessa base bem aqui. A área da base, por ser um hexágono, né, eu preciso que você recorde como é que eu faço para achar a área de um hexágono regular. Basta você dividir aqui o seu hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, tá bom? Vão dar 6 triângulos aqui equiláteros e todos são iguais. E aí você recorda, colocar bem aqui, que a área de um equilátero é dada por essa relação. L é a segunda raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Mas quantos triângulos equiláteros eu tenho? Tenho 6. Então, vou pegar esse valor aqui, vou multiplicar por 6, e aí você vai ter a área da base. Então, a área da base é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, não esqueça disso. Cuidado com o hexágono regular, que é muito comum. As figuras, né, os sólidos que eu estou fazendo hoje aqui na aula, são sólidos importantes. Quando o prisma tem uma base que é um quadrilátero, quando o prisma tem uma base triangular ou quando é hexagonal, vai aparecer esse tipo de exercício, com certeza. Então, olha lá. A área dessa base, você faz assim, ó, área da base. Você vai pegar a área do equilátero, que é L a segunda raiz de 3 sobre 4, e vai multiplicar esse valor aqui por 6. Esse L aqui é a minha aresta, que no caso aqui é esse carinha que vale 3 centímetros. Então, aqui você tem, ó, 3 elevado à segunda raiz de 3 sobre 4, vezes 6. E aí você nota um detalhe logo aqui, 6 e 4, você pode fazer uma simplificação aqui por 2 em cima, 2 embaixo, vai dar 3, vai dar 2. Aqui eu tenho 3 a segunda, 9, vezes 3 vai dar 27. Então, eu tenho 27 raiz de 3 aqui, dividido por 2. Essa aqui é a área da base, centímetros quadrados. Mas, Mura, por que achar a área da base? Porque eu quero a área total. A área total, você tem que ter a área lateral, mais a base inferior e a base superior, que são iguais. Então, você coloca aí, ó, a área total. Quem vai ser a área total? 24 vezes 6, né? Então, vamos logo. 24 vezes 6, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, que é 27 raiz de 3 dividido por 2. Aqui você dá uma pachacada, pachaca, e a área total será 144, que é 24 vezes 6, mais 27 raiz de 3, e aí você coloca a unidade de área aqui, que é centímetros quadrados. Eu perguntei também aqui no exercício, na lerucia aqui, qual é o volume? Quem vai ser o volume? Volume é quem? A área da base que multiplica a altura. Só que a base já tem a área de uma base, viu? Não são duas, uma base, tá aqui, ó. A área da base é 27, raiz quadrada de 3 dividido por 2, que multiplica o valor da altura. Qual é a altura desse prisma aqui? 8. E aí você tem 8 dividido por 2, 4, e 27 vezes 4. Vai dar 27 vezes 2, 54, vezes 2, 108. Então, o volume será 108 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Então, hoje aqui eu conversei na aula, eu fui bem detalhista, né? Fiz questão de desenhar, foi uma aula um pouco mais demorada, porque eu fiz questão de desenhar, de comentar, de que você não apenas decorasse, mas você entendesse essas informações. Então, repita a aula de hoje, pois é uma aula muito importante. Te espero na próxima aula Rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça,
compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.